Olá, meus amigos, estamos começando mais um Ponto a Ponto, hoje conversando com meu amigo Lúcio Araújo, integrante da Federação Espírita Paraibana e do Centro Espírita 12 Apóstolos aqui na cidade de João Pessoa. E a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito da relação entre pais e filhos, que são hoje os grandes companheiros de jornada, né? Lúcio, bom, olá meu amigo, eu agradeço desde já a sua presença aqui conosco, é sempre um prazer lhe ter aqui com a gente. Você já é de casa, já é prata da casa e é um grande pilar de sustentação para a gente. Muito obrigado, viu? E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente sempre escuta, eu cresci escutando e hoje eu escuto ainda mais, os mais velhos olhar para os mais novos e dizer, no meu tempo não era assim. Quando eu tinha tal atitude, no meu tempo, meu pai, minha mãe agia de tal forma. E hoje a gente vê as coisas mudando e mudando, e a gente, quando mais novo, a gente sempre imagina que isso é uma certa exagero daquele cidadão estar falando aquilo dali. Mas eu lhe pergunto, o que foi que mudou nessa relação entre pais e filhos ao longo do tempo? Caros amigos, é uma alegria muito grande retornar aqui. Eu quero dizer o nosso muito obrigado, pelo convite, a Neto, a vocês todos que me recebem aqui tão bem. Terceira vez já que eu venho aqui, em outros programas também da série. Mas, no tocante à questão, a gente gostaria de frisar que de algumas décadas para cá, houve uma mudança nessas relações no sentido de ter havido uma democratização. E essa democratização levou a um certo, vamos dizer assim, uma certa inversão de onde, se na prática de educação que os pais utilizavam no passado era uma coisa mais autoritária, dessa vez há como que uma inversão. Os filhos estão impondo, de certa forma, por conta dessa nova pedagogia de educação, uma certa tirania em relação aos pais. E é isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque você observa que nos tempos que essas pessoas se referem, no meu tempo, por exemplo, eu tenho 63 anos, e no meu tempo papai olhava para a gente e bastava o olhar dele, para impor o respeito, impor a disciplina, para nos dar os limites que a gente precisava para ter uma educação. Por exemplo, meu pai sempre dizia para mim, olha meu filho, sua professora, ela tem razão. Se eu receber reclamação da professora, você se cuide. Porque você era nesses moldes, Então a gente tinha um cuidado, rapaz, de não passar dos limites, de não fazer essas coisas que a gente vê hoje aqui com muita preocupação acontecer hoje na sala de aulas. Está acontecendo, E os pais, eles tinham uma autoridade até abusiva em certos momentos, porque eles se arvoravam em escolher as amizades, em escolher os brinquedos, as roupas, tudo era objeto de escolha dos pais, e o filho não tinha nenhum direito. Mas como mudou, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80, na verdade desde os anos 50, 60, mas a geração de 80 e de 90 sentiu isso com muito mais ênfase. As relações se tornaram muito mais permissivas. Houve uma mudança naquele modelo de família, Pais e filhos. Hoje você vê muito avós e netos, porque os pais abandonam
os filhos por outro viajam a estudo e deixam com os avós. Hoje você tem pais homossexuais cuidando dos filhos, né? Masculino e feminino, tanto faz. Né? Então houve uma mudança no modelo de família e com essa democratização que no início tem se mostrado abusiva por conta dessas permissividades, né, que o relacionamento colocou, já se começa a ter uma melhora. As pessoas já se conscientizam que nem tanto ao mar, nem tanto ao ar. É preciso que haja um equilíbrio, né? Nem tanta permissividade, nem tão pouco autoritarismo. Tem que ter autoridade sem autoritarismo. Deixa eu te perguntar uma coisa já dentro dessa questão, Lúcio. Eu vejo muito, eu ainda não sou pai, serei em breve, mas eu vejo muito dos meus amigos uma criação de uma relação de amizade entre pai e filho. Fica uma relação muito bonita, muito amistosa, uma coisa muito unida, muito próxima, que às vezes a gente tinha dificuldade de enxergar nas gerações passadas. A minha geração mesmo, a gente tinha aquela questão da família ser composta de cima para baixo. O pai, a mãe dava a ordem, o filho executava, sem questionar, né? Quando questionava, muitas vezes não tinha aquela permissividade da resposta que ele gostaria de ter. Hoje em dia, essa relação de amizade, será que ela complicou a relação pai e filho? Ou será que ela unicamente abrandou a situação? Porque, como você está colocando, antigamente bastava o olhar do pai e o filho já entendia o que estava acontecendo. Eu vejo muitas vezes no meu ambiente de trabalho o pai e a mãe correr, gritar, bradar e o filho não responder. Será que essa quebra de alguns paradigmas para tentar aproximar não passou do ponto? Há um desentendimento na questão da relação de pais e filhos com essa conceituação de amizade, porque é muito perigoso que a gente leve por esse lado a questão do amor que deve reunir os partícipes da família. Não podemos retirar em tempo algum a figura do pai e da mãe como educadores. Então, como educador, muitas vezes ele vai ter que tomar a atitude que o filho não gostaria que tivesse. Que não se coadunam com a de um amigo. Isso, é isso que eu estou falando. Que poderia contemporizar, poderia deixar passar, né? Não, o fulano é meu amigo, ele não vai me repreender, ele não vai me... Mas o pai tem que ter esse caráter de educador para ele saber, na medida correta, sem passar do ponto, punir, educar, disciplinar, colocar os limites necessários que a sua autoridade comporta. Porque todas as vezes que a gente passar desse limite, a gente abusa, tanto para mais como para menos. Ou vira tirano doméstico, ou vira escravo dos próprios filhos. Rossandro Klinger, há pouco tempo, psicólogo espírita, de muito conhecimento, ele nos conta a história de um amigo que veio para a Universidade de Campina Grande trabalhar com eles, e ele queria, como anfitrião na cidade, levar aquele casal para conhecer os pontos turísticos, né, os pontos melhores, os restaurantes e tal. Convidou, né, para conhecer, e ele disse, olha, mas eu tenho meu filho de 7 anos, a gente vai ter que ir com ele. Não tem problema, tal, tudinho. E foi, passou na casa do amigo lá e tudo. E na hora o amigo disse, olha, agora tem uma coisa, a gente não pode ir para esse local porque meu filho, tu sabe, né, ele tem 7 anos, vai fazer 7 anos, aí ele é quem escolhe. Então ele escolheu que a gente tinha que ir para uma pizzaria. E, não tem problema não, a gente vai para a pizzaria. Aí foram para a pizzaria, aí disse, olha,
o nome do menino, se não me engano, era Pimpinho. Pimpinho escolheu que a gente vai comer. Até comida o menino escolhia. A hora de voltar, já estava tudo. Mas agora começamos a noite agora, ainda é cedo. Chegamos 7 horas, vamos sair de 8h30. Aí ele disse, não, porque ele quer ir para casa para jogar videogame. Aí ele disse, e é ele quem determina? Disse, Aí eu disse, puxa vida, eu fiquei muito preocupado com esse tipo de relacionamento que tem se tornado comum. Os filhos ditam as regras. Não, porque eu não posso eu tenho que ter o cuidado para não traumatizar o meu filho. E esses filhos que foram vítimas de pais autoritários, que até levaram umas sandalhadas ou alguma reprimenda mais duras, não se tornaram traumatizados por conta disso. O que é que está havendo? O que está havendo é que houve uma polarização desse relacionamento para o abuso. E todas as vezes que o pai perde essa autoridade dele, perde esse contexto de disciplinador, de orientador, a família desengola, né? Ela passa a ser disfuncional, ela passa a não produzir os efeitos de união, de ligação, de interação, de fraternidade e do amor que deve unir a todos os partícipes. Não é? O amor, não necessariamente o amor do amigo, mas o amor do pai, o amor da mãe, o amor do irmão, o amor da irmã, daqueles que estão ali naquele entendimento evolucional, de crescimento, que depende de cada um deles. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos nos perdendo justamente por isso. Não, eu sou amigo, então o que é que o amigo faz? O amigo compreende, o amigo entende, mas se o amigo não utilizar dessa amizade para, na hora H, chamar atenção, para disciplinar, para orientar, não vai fazer com que essa educação aconteça. Até porque, não é, Lúcio? A gente sabe que o amigo de verdade é aquele que ri no momento do riso, e que chora no momento do choro, e que puxa a rédea na hora de corrigir, né? Quando a gente tem os colegas de afinidade, é aquele momento só prazeroso. Mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente corre para o amigo de verdade. E o amigo de verdade é aquele que vai dizer, rapaz, você está passando por isso porque você agiu errado aqui, aqui, aqui. E ele tem realmente a abertura para fazer isso. Eu tenho vários amigos que são assim, né? E o pai e o filho, eu acredito, na minha intenção, na minha posição, que tem que ser assim, né? Tem que ter a hora de corrigir, tem que ter a hora de aplaudir, isso, sem autoritário. Pronto. E aí é onde eu lhe pergunto, Lúcio. A gente está vendo cada vez mais modelos de famílias surgirem na nossa sociedade, né? A gente vê a família que é composta por pai, mãe e filhos, a família que é composta só por pais e filhos, só por mãe e filhos, por duas mães e os filhos, e aí sucessivamente. Não estamos questionando aqui o valor ou o que é certo ou o que é errado em relação... Exatamente. A formação familiar é aquela onde há o carinho, o amor e o respeito dentro daquela família na constituição dos valores. É isso que a gente tem que ver como família. Mas, principalmente, a gente vê a cada dia a ausência dos pais no seio familiar. A gente pode ter a presença física, mas está faltando aí a presença da figura do pai e da mãe. Isso é importantíssimo. E aí Jesus já dizia que a melhor forma de a gente educar é através do exemplo. E aí como é que ele vai educar sem o exemplo? Qual a importância do exemplo para a educação desse filho? Quando todos os espíritos são diferentes um do outro. Não há um único que seja igual, seja encarnado, seja desencarnado. Aqueles que estão no âmbito da família, que é a célula básica da nossa sociedade,
Ele precisa ter consciência de que precisa do outro. Nós todos estamos precisando do outro para a própria sobrevivência. A célula familiar que nós conhecíamos como pai, mãe e filhos, de certo modo ela foi atualizada, digamos assim. E essa atualização não prescinde dos elementos principais que vão balizar a educação dos filhos. No caso do pai e da mãe, o pai é como o herói, é aquele que vai direcionar os seus filhos no futuro. Você vê que como isso é importante. Se você não tem na sua família vamos dizer assim, aqueles padrões pelos quais os filhos possam seguir, ele procura fora. Exato. Ele vai procurar aqueles padrões que são totalmente falseados na sua base, né? São os heróis da televisão, são aqueles, é o Homem-Aranha, é o Big Brother, né? São as facetas que o mundo nos propõe, que o mundo né? nos oferece, né? Ninguém se preocupa, e a família ela estaria aí nesse contexto aí, mostrando que existe um herói pelo qual a gente pode se identificar e que ele é gente como a gente, que ele está ao nosso alcance, seguir como Jesus, né? Então a evangelização se torna extremamente importante para esses que estão à frente da família, que são os avós, que são os pais e mães ao mesmo tempo, né? Que estão ali na guarda daquelas crianças, para que elas possam fluir como uma família funcional, né? E ter uma infância saudável, né? E para isso os exemplos são muito, muito importantes. Hoje nós encontramos na nossa casa espírita aqueles casos do espírita de 50 metros, que ele vai chegando, quando ele chega perto do centro espírita, ou da igreja, ou do templo, ou da sinagoga, em qualquer lugar, ele muda a voz. Meus irmãos, fala até doce, assim, mas quando chega em casa, aí você tem um tirano doméstico, né? Que é autoritário e... Entendeu? Então, esses exemplos precisam ser consuetâneos com aquilo que ele prega. Nós não podemos ter um discurso num canto e em casa outro diferente. Nós não podemos dizer aos nossos filhos: meu filho, a mentira é muito triste, meu filho, olha, não minta, olha, nunca minta. Aí o telefone toca, diga que eu não estou, diga que eu não estou. Pronto, passou uma imagem totalmente distorcida para o filho, que ele vai assimilar aquilo ali. Ele vai assimilar que é importante que em certos momentos da vida a gente engane, a gente ludibrie, a gente mascare, a gente engode, né? Então, o exemplo é extremamente importante e ele tem que partir da família. Essa educação de base que a escola não pode fornecer. Porque você tocou num ponto aí chave da questão, Lúcio. Na verdade, o que a gente vê eu diria da última década para cá, ou um pouquinho mais à frente, que há uma certa confusão entre educar e escolarizar. O filho vai para a escola para ser escolarizado na escola. Ele vai aprender matemática, vai aprender português, vai aprender conduta, vai aprender moral, vai aprender física, química, matemática. E em casa ele vai ser educado. É em casa onde ele vai aprender os reais valores. E eu vejo hoje essas coisas serem terceirizadas. As famílias imaginam que a responsabilidade de educar e formar o cidadão é da escola. Não é. A instrução, ela é primordial. Ela é uma tarefa da escola. Agora, a educação de base, aquela que ensina a ter respeito pelos mais velhos, a ter respeito pelas instituições, a ter respeito por aqueles que estão falando, a educação no trato com todas as outras pessoas, o entendimento de
de gentileza, que gera a gentileza, isso tem que partir do lar. Os pais têm que ensinar os seus filhos o caminho correto de se conduzir perante o próximo nesses delicados, intrincados caminhos que são extremamente importantes. Por isso, a criança vai para a escola e respeita o professor, respeita os mestres, tem respeito e tem amor pela escola, pelos valores do aprendizado. Mas se você não ensina, se você se omite nessa tarefa, como pai e como mãe, você vai ter graves dificuldades. Nos anos 80, a prefeitura de Houston, no Texas, lá nos Estados Unidos, lançou um folhetozinho com 10 regras para ensinar os filhos a serem criminosos, a serem marginais. E delas, a gente vê muito na condição do pai, extremamente tolerante com a criação do filho. Ele dizia, dê aos seus filhos tudo que eles quiserem. Quando o seu filho pedir uma coisa, dê a ele, para ele não chorar. Quando o seu filho brigar na escola, vá lá e quebra o pau lá na escola. Faça todos os gostos dele, porque ele vai querer, quando ele se tornar adulto, que a sociedade também faça os gostos dele. Entendeu? Então era por aí. Então cada um desse tipo de coisa vai formando aquilo que hoje os estudiosos, os terapeutas, né, chamam de boomer, ou seja, mimados, né? A geração mimada que está preocupada somente consigo mesmo e que escravizam até aqueles que são seus tutores, os seus pais, porque eles se acostumaram de criança a fazer isso. Querer tudo nas mãos, na hora que bem queriam ser atendidos. Isso é extremamente ruim, extremamente difícil para a trajetória de crescimento do espírito, que mais tarde vai sofrer muito, porque a vida não nos dá aquilo que nós queremos a todo momento. É preciso muito trabalho, conquista, muito labor, né, para você atingir os seus objetivos. E não cai na mão assim das pessoas aquilo que a gente quer. A gente precisa trabalhar muito para conseguir vencer os desafios. E se a gente não estiver atento na criação dos nossos filhos, eles vão ser essas criaturas mimadas, inseguras, que chegam com 40 anos, ainda estão na casa dos pais, porque não querem, não duram com relacionamentos. Os relacionamentos são... Por quê? Porque eu tinha um parente assim, que quando o filho acabava o namoro, a mãe ia lá para tentar ajeitar. Se não conseguisse, a mãe esculhambava, ficava execrava, se metia, e o filho ficava cresceu, se tornou adulto, querendo que a mãe e o pai resolvam os problemas dele. Não é? Então, isso é uma coisa que nós criamos com a nossa forma equivocada de querer ajudar os nossos filhos. Mas ainda bem que isso está mudando. No meu meio profissional de drogaria, a gente costuma brincar dizendo que o mundo passou a dar errado depois que o metiolato deixou de arder. Porque quando o metiolato ardia, a criança ia brincar na rua, arrancava um pedaço do dedo, o tampão mas sabia que ia sofrer com o metiolato que ia arder. Então depois ela ia ter mais cuidado para não arrancar o pedaço do dedo. Era mesmo. Tem lógica. O metiolato deixou de arder. Tem lógica, tem muita lógica mesmo. E aí, Lúcio, antes você falou numa questão crucial, que é educar, impor, sem ser tirano. Mas aí, e quando a gente precisa fazer a imposição dos limites, mesmo que o filho não aceite aquele limite? É a questão do pai, que na condição de educador tem que trazer a disciplina para que o filho possa, mais adiante, agradecer a ele.
Se não fosse meu pai, eu vi um grande escritor cujo pai era autoritário e forçava ele a aprender inglês, francês e outra língua lá, e espanhol. E ele tinha ódio, mas o pai botava ele, eu estou fazendo para o seu bem. É um escritor do Rio Grande do Sul, muito conhecido, rapaz, eu estou esquecido agora do nome dele. Resultado, ele aprendeu com maestria essas 3 línguas que possibilitou a ele se tornar o escritor que ele é hoje. E ele fez uma ode, um agradecimento ao pai, que das coisas mais lindas que eu já vi, dizendo que naquela época ele não conhecia, ele não entendia bem, mas o pai dele tinha extrema razão e que hoje ele agradecia o pai ter feito ter feito ele disciplinadamente aprender essas línguas que se tornaram o ganha-pão dele. Ele é o escritor que é o João Baldo Ribeiro, que ele é hoje, ele já até faleceu já, por conta dessa imposição, entre aspas, né? Uma disciplina. Então, mesmo que o filho não queira, o pai tem que impor a disciplina. É o caso do filho que está com a garganta, não quer ir à escola, não quer tomar banho, né? Está com a garganta inflamada e quer tomar sorvete porque quer. Aí o pai é amigo, não, vamos dar um sorvetinho para o... Mas o pai que é consciente da sua responsabilidade diz, não, meu filho, não pode. Olha, você não pode, vai ficar mais doente do que você já está. Quando você ficar bom, você vai ter que esperar. Quando você ficar bom, aí sim nós vamos pensar no sorvete. Mas agora não. Então ele tem que passar por cima vamos assim dizer, da vontade dos filhos. O caso, eu tenho uma netinha, rapaz, que ela é neta totalmente diferente de filho, né? Eu tenho 4 filhos adultos já, mas a minha netinha, 3 anos agora, rapaz, ela eu nunca vi, é totalmente diferente. Ela, no calor, mas ela quer vestido, aquele vestido da Frozen, aqueles vestidos das princesas, né? Minha filha, isso aí vai... Então, o que é que minha filha faz? Ela faz assim, ela diz assim, olha, minha filha, você está certo, você deve escolher. Agora, você vai escolher 2 roupas que eu vou botar aqui. Você só tem essas 2 escolhas. Aí ela não escolhe, rapaz, mas a escolha é da mãe. Entendeu? A mãe sugere, olha, porque se deixar, ela vai vestir qualquer coisa, só tu vendo a papagaiada, né? Que criança não fica bonito, porque com criança tudo é bonito, né? Mas não tem noção nenhuma de nada e quer vestir coisas assim que não vai fazer até mal. Isso. Aí a minha filha disse, olha, minha filha, vou botar aqui, olha, essa roupinha aqui, essa ou essa, você vai escolher, não pode outra. Ela escolhe. Quer dizer, há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Você nem vai impor, nem também vai deixar de que o filho tenha autonomia para poder escolher. Eu achei isso muito sensato. Minha filha, que é muito mais nova do que eu, quando eu fui pai, eu não tinha essa sensatez. E ela tem. De fazer esse tipo de condicionamento que eu achei extremamente adequado. E ela conversa com a criança, mas na hora de dizer as regras, minha filha, não tem outra situação não. É isso que você vai ter que fazer. Aí ela chora. Depois se cala. Tá certo, mamãe, eu vou. Aí faz. Mas é isso. A gente sabe que, na verdade, a religião ela não é ordem salvadora de ninguém. Cada um segundo as suas obras. A gente tem as nossas religiões, as nossas filosofias, como embasamento teórico na formação do nosso ser, na formação dos nossos valores, como um guia por onde a gente deve trilhar os nossos caminhos, né? Mas e aí, quando o pai opta por uma determinada ordem religiosa
diferente daquela que o filho optou, e essas ideias não se batem, como a gente pode apaziguar essa situação? Olha, a gente deve ter sempre um olhar de compreensão com relação aos nossos filhos, para não atropelarmos a autonomia deles. O olhar de compreensão não prescinde de bom senso. A minha formação, inicialmente, era antes de ser funcionário do Banco do Brasil, eu fazia arquitetura na Universidade Federal. E estava perto já de terminar, quando eu passei no concurso e fui para o interior. Eu achava que eu voltaria cedo, né? No Iraúna, perto de Souza. Conheci vocês lá, quando morava lá. E resolvi, quando já estava com 16 anos já, eu digo, vou fazer uma graduação por aqui, porque eu não vou voltar mais para o interior. Eu não entendia por que eu não voltava. Eu era presidente da Casa Espírita lá, tal, fui fundador na região e me formei em Direito na Universidade. Comecei na Universidade Federal lá em Souza, no Campus 5, e passou depois a UFCG, né? Uhum. Pronto, o meu diploma está Você foi da época da transição. Da transição. Comecei na UFPB e terminei na UFCG sem sair da mesma universidade, né? Pois bem, esse tipo de coisa na minha época, quando eu comecei, não havia nenhum questionamento jurídico. Hoje você vê o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 15 e 16, dizer que a criança ela tem direito a culto e expressão religiosa, que ninguém pode desfazer esse direito da criança e do adolescente. Embora haja o respaldo do artigo 229 da Constituição Federal, que diz que é dever dos pais educar os seus filhos. Só que, naquela época, quando a gente não tinha, eu olhava, sempre tive essa compreensão de que a religião que os meus filhos deveriam seguir era a minha. E eu levava meus filhos para desde criança, meus filhos todos são espíritas, graças a esse esforço que a gente fazia. Eu tinha uma pequenininha, a mais nova, que ela não queria ir para a casa espírita, não. Desde pequena ela dizia, não gosto, música feia, ninguém canta música. Com 3 anos, rapaz, ela dizia claramente, ela dizia, essa música é muito feia, não gosto dessas músicas não, eu quero música da Xuxa. Aí minha esposa levava ela, botava no braço e ela hoje é uma assídua frequentadora, mora em Brasília, está fazendo o doutorado dela lá. Ela é faz evangelho no lar, é uma pessoa muito espírita, na acepção da palavra. Pois bem, há famílias em que existem integrantes, filhos, que desde pequeno mostram que eles têm uma veia, por conta da reencarnação, em que eles têm um viés de, por exemplo, católico ou protestante e querem seguir aquilo ali. Então você, como pai espírita, não pode podar aquilo ali. Podar, né? Tem que ajudar a fazer uma ponte para que ele veja, ele nasceu como é que um integrante de uma religião protestante ou católica nasce justamente no meio de uma família toda espírita, para que haja entendimento, né? Se no passado não deve ter havido muito entendimento, e chegou até a consequências outras, agora é compreensão, entendimento e amor. Então, passa muito por isso. Com esse ordenamento jurídico, fazendo esse tipo de conjectura, não prescinde ao pai e à mãe, cujos filhos não têm nenhum problema, que acha bom, que pode, que quer ir, que vai, deve sim. Vai ser
a felicidade dos seus filhos, eles vão agradecer um dia terem passado pela evangelização, terem aprendido no ESD, terem sido alunos das escolas de evangelização e aprendido as lições éticas e morais que a doutrina espírita traz. Sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade, eu saliento isso. Então, você como pai, leve seu filho para a sua religião, independente de qual ela seja, leve. Agora, se o seu filho, depois de uma certa idade, ele não quer, ele bate o pé, ele diz que mostra razões sérias, que ele quer seguir outra religião, você não tem o que fazer. Você não pode impor. Eu acho, e isso é a opinião minha, que nós só devemos impor devemos ajudar a compreender no máximo possível, contemporizar no máximo possível essa questão da religiosa, não pode haver intolerância, tem que ser na base do amor e vamos todos para a casa espírita. Era isso que eu fazia, levava todos, pequenininho mesmo, ia todo mundo, chorava, às vezes eu pedia desculpa ao pessoal, tudinho, mas isso foi muito bom para mim, porque eu não me perturbo se tem uma criança que faz eu esteja fazendo uma palestra e uma criança chora, não me perturbo, porque eu sei que às vezes as mães não têm condições de deixar, não tem uma pessoa para deixar como a gente não tinha que trazer para a casa espírita. Às vezes eu levava meu menino para a reunião de estudo de desenvolvimento mediúnico e ele, desde pequenininho, ele participava lá. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Tem que ter esses cuidados e fazer o possível para que os nossos filhos acompanhem. Agora chega um momento, né, se você fizer a coisa certa, eles não vão te deixar a doutrina espírita, a menos, como eu digo, a menos que eles já tenham na sua estrutura de vidas anteriores já uma história muito grande de entendimentos com as religiões outras. Aí certamente ele vai querer continuar, ou se você fez a coisa certa, se você deu os parâmetros adequados, se você não foi intolerante, você vai ter o seu filho tendo uns bons olhos para a sua religião também. E quem sabe, mais dia, menos dia, você veja integrado na doutrina dos espíritos. Então é isso que eu penso. Violência ou imposição não é bom, mas criança, até na idade de criança, né, 10, 12 anos, a gente tem a obrigação de mostrar a eles que quem vai regrar, quem vai dar a disciplina somos nós, pais. Então isso é muito importante. Lúcio, e quando a gente tenta dar essa disciplina, a gente tenta regrar, a gente dá o exemplo, quando o pai faz tudo o que podia e ainda assim o filho se desvirtua do caminho. Pode acontecer, né? Porque os espíritos não são todos iguais, todos somos diferentes. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata meu reino não é deste mundo, Jesus dá todo o entendimento da reencarnação. Ali Kardec colocou também o diálogo com Nicodemos, e tem várias passagens em que ele mostra, culminando com a instrução dos espíritos, que os laços de família não se destroem com a reencarnação, mas sim, eles são fortalecidos, né? E por que tem espíritos que nascem em determinadas circunstâncias, em determinadas famílias, onde todos são, vamos dizer, funcionais, e tem aquele que a gente normalmente chama de ovelha negra, né? Mas não é ovelha negra, é um espírito que foi colocado ali com o objetivo de se melhorar vendo o seu exemplo, o exemplo daqueles que estão ali. Porque às vezes a gente pensa, não, fulano é uma ovelha negra, ele é totalmente diferente, os outros são tudo honestos, ele é desonesto, ele é isso, ele é aquilo outro. E tem o contrário, né? Ele é o único que é honesto, o resto é tudo desonesto.
também é a mesma coisa, né? Então esses espíritos estão ali com funções de aprendizado ou de ensino. Todos estamos num processo de aprendizado, né? Ninguém aqui é doutor em nada. Nós estamos todos no mesmo, matriculados na mesma escola, né, de aprendizado da vida. Então, é da nossa extrema importância para nós pais que a gente tenha esse olhar de compreensão, para que a gente possa, a todo tempo, ter as rédeas e os controles da situação que não é fácil. Então você passa a vida toda, faz todo o possível para orientar aquele espírito e não deu certo. Porque ele não quer, parece que não tem problema. Você está absolutamente, perante a lei divina, você está totalmente, cumpriu a sua obrigação de pai. Porque nós estamos aqui para educar os nossos filhos. Tudo bem, é uma missão. Todo pai tem essa missão, toda mãe tem essa missão de em conjunto com os cônjuges, orientarem os seus filhos na criação, na sua evolução. Mas se o filho tem um livre-arbítrio dele, se ele não quiser, ele vai ficar com esse karma, né? com essa dificuldade. Mas você cumpriu com sua obrigação. Então, acontece. Falhou a mesma educação que foi dada para os 3 outros filhos, que se deram bem na vida, que se constituíram em pessoas felizes, em pessoas bem estruturadas. A mesma educação, sem tirar nem pó, foi dada ao outro, que nada dá certo para ele. Porque ele é um espírito difícil, porque é um espírito renitente, porque é um espírito desorientado, né? Que está num aprendizado, numa fase de aprendizado e parece que não aprendeu, mas a semente está plantada. Nessa vida pode ser até que ele estagne um pouco, mas na próxima ele vai ver. Ele diz, rapaz, eu tive essa oportunidade, olha, meus pais, meus irmãos, minha mãe, meu Deus, eu joguei fora. Então, eu não posso mais marcar espaço. A gente tem visto isso nas reuniões mediúnicas, os espíritos darem o seu depoimento, e a gente tem notado que há um arrependimento muito grande, porque esses espíritos tiveram oportunidades e malbarataram, jogaram fora as oportunidades, deixaram passar o bonde, o cavalo selado, né, que poderia ser para eles um grande passo evolutivo, mas eles ficaram para trás. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente percebe que a gente tem que ter o cuidado de ver que não é culpa dos pais, é pelas escolhas do espírito que não soube aproveitar as oportunidades que teve. Bem, essa questão que você falou aí do pai tentar todas as oportunidades, do filho não querer, normalmente a gente liga unicamente ao aspecto material da coisa, né? Ah, eu eduquei meu filho, eu paguei curso de inglês, eu paguei aula de futebol, eu paguei isso, eu paguei aquilo, tentei de todas as ordens fazer meu filho. E construí, meu filho se tornou um profissional muito bem aprimorado, um profissional altamente conceituado no seu meio. Mas eu esqueci do moral. Meu filho só não consegue conviver com as pessoas, meu filho não consegue compreender, não consegue perdoar, não sabe ser humilde, não sabe amar, não sabe apaziguar, não é um amigo verdadeiro. E aí? E essa construção moral? Onde foi que a gente errou? A questão de dar tudo que é bom para os nossos filhos é extremamente importante. Porque qual é o pai que o filho pede pão, ele dá uma cobra? Disse Jesus, né? O filho pede uma coisa boa e a gente, não, vou dar uma coisa péssima para o meu filho. Isso é crucial. Aquilo que tem de melhor em termos de elemento moral, a gente tem que dar para o nosso filho.
aquele ensinamento que torne um homem de bem, que torne um cristão, que torne um religioso, não importa qual denominação, mas que ele seja uma pessoa de bem, é extremamente importante. Eu me lembro de um livro de Ana Guimarães, onde ela conta a história de uma inauguração que ela foi fazer num centro espírita no Rio de Janeiro, e lá, um lar de idosos, né? E o idoso lá, ela ficou impressionada com esse idoso que recitava aquela poesia, Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. É uma poesia lindíssima. E ela ficou encantada com aquele homem idoso, né, que uns 80 e tantos anos, mas os olhos brilhavam quando falava da infância. Ela disse, o senhor deve ter tido uma infância muito bonita, não foi? Aí ele disse, foi, minha infância foi linda. Eu tive pais amorosos, não tive irmãos, mas eu só tenho coisas lindas da minha infância. Ela disse, você poderia me contar? Ela disse, não, hoje não, porque hoje é dia de festa, vamos aproveitar a festa. Mas se a senhora vier outro dia, eu lhe conto a minha história. Aí ela veio, ela ficou tão curiosa que ela disse que veio, no outro da semana ela veio, aí sentou na pracinha do próprio abrigo, né? Aí ele contou a história dele, disse, olha, meus pais e minha mãe me criaram com todo amor, e olha, foi a coisa, eu só tenho a agradecer a meu pai. Um belo dia eu cheguei em casa e eu senti a maior dor da minha vida foi quando meu pai desencarnou, meu pai morreu. Aí eu senti como se faltasse tudo na minha vida. Mas como tinha minha mãe, eu digo, não, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar. E eu ganhei um novo alento e fui, e cuidei da minha mãe, e a gente tinha essa casinha, e ficamos nessa casinha, pronto. Mas aí a minha mãe faleceu. Belo dia eu cheguei e minha mãe morreu. Aí pronto, eu vou morrer também, porque eu não tenho mais ninguém. Morri também com minha mãe. E passou o tempo, mas a gente pensa que vai naquela depressão, naquela tristeza. Conheci uma moça que trouxe a alegria para a minha vida. E desse conhecimento, terminei me casando com ela e constituindo uma família. Então eu disse para ela, digo, olha, vamos constituir uma família e essa família vai ser uma família feliz. Eu não quero que falte nada para os meus filhos. Eu vou me trabalhar, você vai dar conta da casa? Vou. Pois vamos amar nossa família e construir uma família para que ela possa ter tudo o que a gente não teve. E assim ele fez, né? Eram 4 filhos, e os filhos foram crescendo, e os filhos foram para a faculdade, e ele tudo preocupado, tudo em dar o melhor, roupa, tudo era do bom e do melhor para esses filhos. E os filhos, quando ele voltou do trabalho, a esposa estava morta na cozinha. Teve um piripaque, né? Morreu. Aí ele voltou, disse, tudo aquilo, aquela dor, e ele ficou naquela casa, assim, os filhos vinham, papai, olha, um belo dia, né? Ele teve um acidente lá, uma queda, e os filhos se reuniram e disse, papai, olha, não dá mais para o senhor ficar nessa casa grande, sozinho. Olha, nós reunimos aqui e achamos que o senhor não deve mais morar aqui. Aí ele disse, tá certo, meu filho, eu vou morar com você. Ele disse, não, papai, não. O senhor sabe, minha esposa é uma pessoa assim, chata, não é isso. Olha, ele chega que tomou um choque, né? Ele disse, olha, nós nos reunimos aqui e vamos colocar o senhor num lugar muito bom, que é onde tem idosos, que o senhor pode conversar, pessoas da sua idade, pessoas de um asilo, né? Aí ele disse, tá bom, meu filho, tá certo, vocês acham, né, que eu posso? Então vamos. Aí levaram, né? Mas não se preocupe, papai, que a gente, toda semana aqui, a gente tá aqui. Aí vinha, né? Toda semana vinha um, vinha outro, aí daqui a pouco falhou, não vinha mais. Até que um dia chegou o diretor da casa e disse, olha, seu fulano,
seu filho deixou de pagar aqui. Nós não somos uma instituição de caridade. Então eu quero dizer que o senhor o senhor vai ter que sair daqui hoje. E não pode levar bagagem não, porque já está atrasado não sei quantos meses e as suas coisas aqui a gente vai vender para tirar um pouco prejuízo. Aí ele, tá certo. Aí ele saiu tão triste, tão amargurado, rapaz. Aí entrou no ônibus, não sabia nem que ônibus era. E o ônibus foi, andou até o fim da jornada. Aí ele desceu numa cidade e chegou na praça. Aí não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Aí se deitou no banco para morrer. Ele estava tão para baixo que... Aí chegou um pessoal, né? E disse, meu velho, o senhor comeu alguma coisa? Aí eu disse, não. Aí disse, o senhor quer uma sopinha? Aí vem aqui, olha, vamos. Me trouxeram para cá. Aí eu estou aqui. E o senhor está bem? Aí eu estou. E o tratamento que o senhor tem recebido? O tratamento mesmo que eu passasse fome. Porque aqui, não sei se você viu, é uma casa espírita. Aí ela disse, eu sei que é uma casa espírita. Minha filha não conhecia nada de espiritismo, não sabia o que era espiritismo. Meus pais nunca me disseram que existia uma coisa como um espiritismo. Hoje eu estou sabendo. E aí ela disse, olha, os seus filhos são uns cabrinhos. Eu disse, não, minha filha, olha, eles deram a mim o que eu dei a eles. Eu só dei tudo de bom para eles, mas não dei um sentido de religião. Eu nunca ensinei nada em termos de vida futura. Era só para o aqui e para o agora. E eles me deram isso. Eles só aprenderam isso. Aí disse, o que o senhor pretende no futuro? Ele disse, quando eu morrer... Quando eu chegar no outro lado, eu vou pedir a Deus os mesmos pais, voltar a constituir a mesma família com a minha esposa, para ter os meus filhos, mas agora eu vou ensinar a eles a vida pós-morte. Eu vou ensinar a eles o ideal do amor que a doutrina espírita traz. Eu vou ensinar a eles aquilo que faltou nessa atual condição. Ela disse que chorava tanto com a... Ela disse, não, minha filha, olha, eu não tenho mágoa nenhuma. E eu espero em Deus, que eu vou construir esse futuro. Aí poucos dias depois ele morreu, ele desencarnou, ela foi para o enterro e tudo. Ela conta no livro dele, o livro é Ana Guimarães, a mãe de Anete Guimarães, né? Agora eu esqueci, não sei o que, para Marcelo. É um presente para Marcelo, um negócio assim. Mas é isso, então nós temos que ter essa preocupação. Eu tive muita felicidade de poder ensinar minhas filhas e a meu filho, tenho dificuldade hoje, que eu tenho um filho deficiente, especial, ensinar moral cristã. E a doutrina espírita, com a evangelização, não só me proporciona um aprendizado rico, até hoje eu aprendo, né? Como facilitou a minha vida de pai para direcionar a vida desses filhos. Hoje eu fico muito feliz em ver as atitudes de pessoas de bem que elas tomam, que procuram ser honestas, ser dignas, ser amorosas com a família, não é? Que elas são extremamente ligadas, todos os dias elas querem saber como é que estão os membros da família e se querem muito bem entre si. São irmãos que têm um carinho especial uns pelos outros. Isso para mim não tem. Eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído para que minhas filhas, que são, na verdade, a gente diz minhas, mas não são do mundo, né? Os filhos que a gente tem são do mundo. Eles tenham aprendido isso. É muito bom. Isso é a maior sensação de dever cumprido, né, Lúcio?
meu irmão. De que a gente cumpriu com a oportunidade que Deus nos deu. Bem, a última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um pedido que a gente ia fazer, é justamente você contar pra gente a maior lição, a maior vivência que você teve como pai. Rapaz, olha, tem várias situações, muitas situações que eu me senti enriquecido como pai por conta do relacionamento com a família. E uma delas foi quando nasceu a minha neta. Porque eu tinha 3 meninas, depois já, quando a minha mais nova tinha 6 anos, aí nasceu o meu menino. E todos eles foram diferentes. Mas essa netinha que nasceu em 2015, ela é totalmente diferente. As crianças de hoje, elas já nascem, elas são diferentes. Ela não olha para você, não, ela escaneia. Assim, ela passa um scanner, assim, é diferente. Essa minha netinha, ela desde os 2 anos, ela já mostra sensibilidade mediúnica, né? Ela tem vidência, né? Vê os espíritos dentro E a minha maior alegria foi ver que a minha filha trazia... Já conversava com a neném na barriga, né? E assim que ela nasceu, com 1 ano, ela passou mais de ano aqui na federação, na evangelização para bebê. Uhum. Como isso foi importante, rapaz, para acalmar o espírito, para tranquilizar. Então, eu estou num aprendizado. Eu pensava que tinha aprendido alguma coisa, não aprendi nada. Eu ainda estou no rudimento de pai. Né? Eu estou aprendendo ainda, estou no beabá ainda. A vida tem, ela vai se reproduzindo em situações que não são as mesmas. Você não fica estagnado, você está sempre num crescendo, você não para. Né? A gente, não, tudo que eu tinha que aprender como pai, eu já aprendi, tudo, nada. Eu tenho que reaprender agora de novo, novas bases. E as bases mais fortalecidas são do Evangelho de Jesus, né? Porque o amor deve nortear todas os nossos relacionamentos. Se a gente procede assim, a gente tem fortalecimento nessas relações. E é isso que me deu muita alegria. Quando meu filho nasceu, quando ele chegou na nossa vida, minha mãe estava em casa e algumas pessoas que tinham vindo de Cajazeiras na minha casa para no outro dia, que era um sábado, ia haver um workshop lá sobre evangelização, uma capacitação de evangelização infanto-juvenil, isso há 25 anos atrás. E vamos fazer o evangelho. Aí, quando eu abri, o evangelho era sobre os órfãos. Emocionante, né? 1 mês antes desse fato, eu estava dormindo e vi um espírito se aproximar e ele disse para mim, olha, alegre-se, aquele que sempre vocês quiseram vai chegar. Eu digo, meu Deus, quem é que vai nascer na nossa família? Meu Deus. Digo, não sei. Antes de me casar, eu sonhava com três meninas e um menino. Aí tive as 3 meninas, e nos esquecemos. Achávamos que não ia vir mais filho nenhum. Aí surge esse. E essa menina, essa mais nova,
Aconteceu um fato interessante, que ela não gostava de praia. Rapaz, você queria ver um negócio, você levava ela para a praia, eu vinha às vezes de férias para cá, ficava na casa dos meus pais, aí vamos para a praia e tal, tudo. Ela não queria ir, não queria, rapaz, ficava de costas, não queria nem pisar na areia. Eu tinha que botar uma toalha, ela ficava de costas, brincando com os brinquedos, mas sem ver o mar. Aí um belo dia eu disse, mulher, por que é que tu tem esse medo todo, mulher, de mar? Porque eu morri. O barco virou, eu morri, eu e meu irmão. Aí eu compreendi. Aí eu digo, isso ela tinha uns 4, 5 anos. Aí eu digo, morreu. Não, ela tem 4 anos. Aí ela disse, morreu, mulher, mas foi na outra vida. Nessa vida você não vai morrer mais, não precisa você se preocupar, porque você já tinha que morrer, morreu lá naquela. Aí disse, é mesmo, pai? Eu digo, minha filha. Aí, hoje ela esquece, ela vai para a praia, tudo, toma banho, tudo. Mas houve esse fato impressionante, né? Espontâneo, né? Que a gente sabe que a vida continua, e isso é muito bom, rapaz. Eu, como pai, ter presenciado isso e não ter dito à minha filha, minha filha, isso é coisa do demônio, isso aí ter botado medo, né? Como muitas pessoas fazem isso. E não podemos fazer isso. Então eu fico muito feliz de ter tomado a medida necessária. Mas por que isso? Por causa do Evangelho, por causa da doutrina espírita. Se não fosse esses anos de Evangelho, rapaz, eu teria cometido muito mais erros. Eu atribuo os meus acertos como pai, todos eles, ao Evangelho de Jesus. Todos. Os defeitos, os erros são meus. Os acertos são do Evangelho. Que bom, que bom. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Ponto a Ponto. Só agradecer a você, meu amigo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui. E dizer o quanto foi enriquecedor esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Com certeza o pessoal de casa também adorou. E sinta-se convidado para estar conosco sempre que precisar, certo? Obrigado. A todos nós. Obrigado a todos vocês aqui que carinhosamente me recebem. Eu só tenho a dizer muito obrigado. Muito obrigado. Bem, um abraço a todos e até o próximo Ponto a Ponto.